Boa noite. Vamos iniciar o nosso encontro com a leitura e com a nossa prece. A mensagem é do Vida Feliz, da Joana de Ângeles, a mensagem número 57. Canaliza bem a tua energia, a fim de que não converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos, todavia não te tornes jactancioso. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage e atua com severidade, entretanto sem exagero. A força que edifica também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e a sós. Vamos orar. É com muita alegria, Jesus, e eternamente agradecidos, que retornamos a essa casa bendita, que nos proporciona aprendizado, oportunidade de trabalho e convívio com os dois planos da vida. Agradecemos o concurso amigo dos bons espíritos que nos ajudaram a estar aqui essa noite, dando-nos condições de escolher a melhor parte, e que prepararam o encontro dessa noite para que ele possa ser produtivo e eficaz para o nosso crescimento íntimo. Agradecemos a cada um deles pelo carinho e pelo amparo. Que as bênçãos do vosso amor possam nos ajudar a estarmos presentes, atentos, assimilando a mensagem que o nosso amigo Alexander trará para nós. Abençoe as crianças na evangelização e a cada tarefa que está sendo realizada e será realizada na noite e madrugada. Agradecidos, nós continuamos a nos entregar em vossas mãos. Continue conosco sempre. Boa noite a todos. É uma alegria nos reencontrarmos. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está vindo à nossa casa pela primeira vez? Que ótimo. Sejam muito bem-vindos. Há vagas na instituição, há vagas no coração. Hoje nós dedicamos o nosso encontro à dona Isabel Salomão, que parte para a verdadeira vida. Então, que ela possa receber de cada um de nós o carinho, as nossas vibrações, e que Venâncio Café e a espiritualidade possam estar amparando-a nesse momento de transição. Hoje, a palestra está por conta do nosso amigo, do nosso irmão Alexander, que vem trazer para nós esse tema que nos diz muito de perto. Então, com ele a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso agradecimento. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, a gente falar um pouco sobre saúde mental e educação espiritual na família. Mas antes de começar, como foi comentado antes, eu queria fazer também uma lembrança e um agradecimento à Dona Isabel. A Dona Isabel, a maioria certamente deve conhecer, mas para aqueles que não conhecem, a Dona Isabel, ela desencarnou nessa madrugada, aqui em Juiz de Fora, com 100 anos de idade, uma médium que teve uma vida dedicada ao trabalho, a auxiliar as pessoas, coordenou por muitos anos, por décadas, a Casa do Caminho, uma casa espírita bastante marcante da nossa cidade. E uma coisa que chama muito a atenção, a pessoa viver 100 anos, e 100 anos tentando manter a sua vida no prumo. A gente sabe o quanto que existem de desafios, às vezes de cascas de banana que aparecem na nossa vida, e a pessoa seguir com a meta, com a persistência, apesar de todos os desafios. Isso que é um exemplo para todos nós, que a gente possa realmente se inspirar. E mesmo
E ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Muito cheia de iniciativa, altiva e determinada e fazedora. E, por outro lado, no final da vida, com as dificuldades, limitações, também, ao mesmo tempo, aceitando com uma resignação e uma gratidão a tudo e a todos por tudo que estava vivendo. Então, fica realmente o nosso agradecimento à Dona Isabel por tudo que ela fez, pelo exemplo que ela nos dá, né, e que ela possa, sem dúvida alguma, dar sequência na sua caminhada e ser recebida e ter as consequências naturais de tudo como ela plantou. Como disse Paulo de Tarso, ao final da sua vida, lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Né, eu acho que essa é uma frase que se aplica muito bem também à nossa Dona Isabel. Bom, vamos lá. Saúde mental e educação espiritual na família. Então, nós vamos falar de dois temas muito importantes, né? Um, a saúde mental, e o outro, a educação espiritual na família, especialmente dos jovens, crianças e adolescentes. Primeiro, o que é saúde mental? Então, é interessante ver o que a própria Organização Mundial da Saúde define como sendo o que é saúde mental. E é interessante que é muito recente, a definição de 2014. Tem muito pouco tempo que a Organização Mundial de Saúde definiu o que é saúde mental. E olha que bacana essa definição. Um estado de bem-estar, mas não basta apenas eu estar bem, em que cada indivíduo realiza o seu próprio potencial, consegue lidar com o estresse normal da vida e trabalhar de modo produtivo e frutífero e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Isso vai ser muito importante, porque nós vamos falar, inclusive, sobre o aspecto da espiritualidade nisso tudo. Mas vamos tentar entender alguns aspectos desse conceito de saúde mental, que vale para a gente buscar a nossa própria saúde mental, como também para aquelas crianças, adolescentes, que estão sob nossa responsabilidade, como pais, professores, tios, avós, padrinhos, etc., etc. Ajudar a realizar o seu próprio potencial. Isso é muito importante. Hoje em dia tem uma ideia equivocada que as pessoas têm, que eu tenho que ser eu mesmo. Só que ser eu mesmo, muitas vezes, é entendido, ou se assumir ser eu mesmo, é entendido como se acomodar como você está neste momento. Enquanto, na realidade, a nossa meta não é sempre se acomodar como eu estou. Eu sou assim mesmo, vocês têm que me engolir. Mas é muito mais realizar o meu potencial. O que eu posso me tornar a ser. E cada um de nós, eu uso sempre essa metáfora, a gente é uma semente de alguma coisa. E nessa semente, o que eu vou realizar desta semente? E a semente se assumir, não é ela continuar sendo semente. Ela se transformar, ir para baixo da terra, ter o esterco, ter a sujeira, ter a água, depois ter o vento, ter a chuva, para ela ser a árvore, a flor, seja lá o que for que ela tenha que ser. Então, essa é a ideia. Eu vou ter que desempenhar o meu potencial. Então, no nosso papel educacional também, eu vou ter que estar ajudando aquele espírito a desenvolver o seu potencial. 2, conseguir lidar com o estresse normal da vida. A vida tem problemas, todo mundo sabe disso. A vida tem desafios. E faz parte da saúde mental aprender a lidar com os desafios, aprender a lidar com os problemas. Porque se eu não estiver preparado para isso, eu vou ter problema. E problema para lidar com o problema. E como que eu aprendo a lidar com desafios? Lidando com desafios. E às vezes a gente quer ajudar e proteger os nossos filhos, os nossos alunos, ou seja lá quem for, e a gente impede que eles desenvolvam as suas habilidades. Então, aprender a lidar com o estado normal da vida. Trabalhar de modo produtivo e frutífero, contribuindo para a comunidade. Esse é um outro ponto também. Se nós estamos aqui agora, todos nós estamos aqui agora, teve muita gente que trabalhou para a gente poder estar aqui agora. Por exemplo, nós estamos aqui agora
e não temos que trabalhar todo dia, 15 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a final de semana, sem direito a descanso. Teve gente que trabalhou para isso existir. Vocês estão lendo aqui. Se vocês estão lendo, teve uma professora lá para trás que gastou um tempão ensinando vocês a ler. Não foi isso? E assim vai, vocês vão pegar. Se nós estamos aqui reunidos, podendo falar de cristianismo ou do espiritismo, em muitos países a gente não pode fazer isso. Teve um esforço para que isso acontecesse. Nós temos homens e mulheres sentados aqui. Em muitos países isso não pode acontecer. Teve um esforço para isso acontecer. O que eu quero dizer? Se nós estamos vivos, se a gente sabe ler, se a gente pode estar aqui reunido, tem que ter muita gratidão a muita coisa que muita gente fez ao longo dos milênios. E muitas vezes a gente está educando a nova geração como um cliente da vida. Só lamenta, só reclama e só ressentimento. Então é importante pensar nisso. Ao invés de ficar lamentando e reclamando o que fizeram, deixaram de fazer e tudo mais, desenvolver a gratidão. Não só a gratidão, fazer a minha parte, contribuir de modo produtivo e frutífero. Porque, inclusive, é ao fazer isso que vai gerar bem-estar. Porque essa atitude de ressentimento, de reclamação, de vitimização, seja o que for, piora cada vez mais a saúde mental do indivíduo. Muito bem. Então, lembrando, esses são alguns desafios. E tem um outro dado muito interessante, que é o seguinte. Isso aqui é uma pesquisa publicada recentemente numa grande revista médica sobre o nível de saúde mental, de felicidade, bem-estar da população, tá? E isso a partir de idades. Ó, aqui, o azulzinho, isso aqui são várias coisas, felicidade, saúde mental, significado e propósito, etc. Esse aqui é a geração de 18 a 25 anos e vai subindo até mais de 77 anos. O que a gente vê é o quê? Olha só, é pior a qualidade de vida, o bem-estar e tudo mais do mais jovem em relação ao mais velho. Vai aumentando, vai melhorando com a idade. Isso é diferente do que se pensa. E o pior, antigamente, os estudos anteriores, era um U aqui. O mais jovem era melhor o nível, piorava um pouco no meio da vida adulta e depois melhorava no final da vida. A felicidade, bem-estar, sentido e propósito na vida, relações sociais. O que está acontecendo é que a juventude hoje em dia está com pior qualidade de vida, sentido, propósito e tudo mais do que as outras faixas etárias. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi feita neste processo educacional e social que piorou. E tem uma série de discussões sobre isso. Eu vou passar rapidamente sobre isso para chegar no que o nosso ponto central, só para dando esse preâmbulo. E os próprios autores dessa revista Ação Médica Americana levantam algumas questões. Crise de sentido existencial. As pessoas são ensinadas que a vida não tem sentido. Eu sou apenas um bicho, um robô biológico, eu sou apenas um animal que estou aqui para poder me beneficiar, para poder buscar prazer e pronto. Só isso. Não tem sentido, não tem propósito maior à vida. É tudo um fruto do acaso. Essa falta de sentido existencial é uma causa importante de piora da saúde mental. E a gente vê muitas vezes uma juventude em que não se passou uma noção de propósito e sentido existencial, e aí há duas atitudes, de passividade, de apatia, de ficar o dia inteiro trancado no quarto, jogando no computador, mexendo no celular, alguma coisa assim, ou um outro extremo, uma busca desenfreada, deslocada de prazer imediato, muitas vezes. Por quê? Se não tem sentido, ou eu fico parado, eu vou buscar o prazer imediato e ponto final. Menor religiosidade e espiritualidade. Tá? Nós vamos falar sobre isso, nem vou entrar nesse detalhe aqui agora. Crise de identidade. O que eu sou? O que eu sou como ser humano? O que é o ser humano? Hoje em dia se tirou também. Ser humano é qualquer coisa que ele quiser ser. Será? Tem gente agora que se identifica como animal, aí quer ser um animal também. Eu quero ser uma criança, eu não quero crescer, eu não sei o que lá. Falta de modelos e padrões saudáveis. Estava falando agora da Dona Isabel. Olha que exemplo, que modelo
né, de crescimento, de persistência, de realização, de superação de desafios. Esses modelos são fundamentais. E o quanto nós estamos apresentando para os nossos jovens modelos. Não adianta a gente reclamar da mídia, não. O que a gente está sendo de modelo e o que eu estou apresentando para eles nos filmes, nas conversas, nos livros que eu estou lendo e que estou contando para eles, etc, etc. Uso excessivo de tecnologias e mídias sociais. Hoje em dia, gente, olha o celular de vocês e das crianças. Vê lá quantas horas por dia de celular está sendo usado. Bate mole 8 horas, pode olhar. Isso não pode dar certo, e não está dando certo. Tem inúmeras pessoas. Quem quiser ler esse livro, eu até falei semana passada na reunião dos pais, Uma Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Um livro imperdível, para entender o declínio de saúde mental dos jovens, que está ligado fortemente ao uso excessivo e descontrolado de tela e uma perda de autonomia, uma superproteção, muitas vezes. Esse livro é imperdível, eu recomendo entusiasticamente, baseado em muitas pesquisas sobre isso. Então, a gente está tendo isso, as pessoas estão substituindo o convívio humano, cara a cara, por um convívio online, tendo prejuízos na neurocircuitaria cerebral. Menos relacionamentos, grupos sociais profundos e duradouros. Mais dificuldade de conversar em casa. A gente está aceitando que as crianças fiquem trancadas no quarto, não venham comer, não se tem uma refeição em casa juntos todos os dias. As pessoas estão perdendo a capacidade de convívio e de conversa. Tem estudos mostrando também quantos minutos por dia a pessoa está conversando com alguém mesmo, presencialmente. Tem caído muito. E isso afeta o desenvolvimento cerebral e de saúde mental dos jovens. A polarização política, nem precisamos falar, né? É claro que o radical sempre é o outro, eu não sou, né? Na verdade, né? Sempre o outro que é radical, o outro que é intolerante, né? Então, muito cuidado com isso, né? Essa hostilidade e menos foco no bem comum. Está todo mundo preocupado com o seu bem-estar e o foco no bem comum. Bom, só falei de tragédia, vamos falar de coisa boa agora, né? Nós estamos falando de problemas que existem, mas que, na realidade, gente, é uma consequência natural. Se você ensina que o ser humano é algo que não tem sentido, que não tem propósito, eu sou apenas um aglomerado de moléculas, fruto do acaso, estou aqui julgado nesse mundo, morreu, acabou tudo, você espera mais o quê? Que as pessoas tenham grandes valores, grandes propósitos existenciais, empenho no aprimoramento, na ética, na melhoria dos outros. Não. Então, daí vai ver a importância da educação religiosa, nós vamos falar aqui. Ah, mas falar de religião para jovem não adianta, eles não estão interessados nisso. Não é isso que a gente aprende? Cuidado com o que a gente aprende e cuidado com o que é a verdade. Esse é um dado de uma pesquisa nacional que a gente fez no Brasil. Tá? Uma amostra que representa a população brasileira. Entre adolescentes no Brasil, 36% frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. 1 em cada 3 jovens frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Mas nunca aparece na televisão isso, já perceberam? Nunca aparece em lugar nenhum. Vários outros estudos já feitos no Brasil mostram que é mais comum o jovem ir semanalmente num grupo religioso do que na balada ou no shopping center. Mas ninguém fala sobre isso. Nós temos aqui a mocidade, nós temos a evangelização, sempre com muitos jovens. E podemos ter mais, se todos ajudarem, trazendo seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, quem quer que seja, para poder participar. Então, na realidade, existe um interesse muito grande dos jovens quando isso é plantado especialmente desde mais jovem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E qual que é a importância disso? Vejam que não estou falando nada de espiritismo por enquanto. Vou falar agora estou falando só de ciência até este momento. Esse é um estudo que é um dos mais chocantes e positivos que eu já vi na minha vida. Um grupo da Universidade de Harvard seguiram de 5 a 7 mil adolescentes. Os adolescentes tinham, em média, 14 anos de idade, 14,7 anos, 14 anos e meio, pegaram de 5 a 7 mil adolescentes em vários lugares dos Estados Unidos inteiro e
avaliaram uma coisa neles, se eles iam no grupo religioso uma vez por semana ou não, ok? E viram, já no começo do estudo, que, por exemplo, o jovem que nunca frequentava, ele tinha 13% de ter usado álcool no mínimo de 14 anos. 13% tinha bebido já com 14 anos de idade. O grupo que frequentava pelo menos uma vez por semana, que é esse grupo aqui, 5%, menos da metade. Uso de maconha. Olha, era mais frequente ter fumado maconha do que bebido. 22% dos jovens com 14 anos tinham fumado maconha. Os jovens que não frequentavam o grupo religioso, 22%. O grupo que frequentava, 7%, 3 vezes menos. Então, para começo, o jovem que frequentava um grupo religioso com 14 anos, ele tinha 3 vezes menos chance de ter usado maconha com 14 anos de idade. Mas o mais impressionante desse estudo não é isso, não. E esses dados se reproduzem no Brasil, tá? A gente tem dados parecidos com esse. Agora, o mais importante desse estudo é que eles seguiram esses garotos de 14 anos, garotos e garotas com 14 anos, seguiram por mais 8 a 14 anos, até a vida adulta. O que aconteceu com eles? Será que o grupo que frequentava teve algum benefício ou malefício? Ah, tudo reprimido, neurótico, deu problema neles, etc. e tal, ou não? O que vocês acham? Vocês não conseguem ver, mas vão acreditar em mim, tá? Nessa tabela que eu estou falando aqui. Resumo da ópera. O que está grifado em amarelo são os pontos mais importantes. É o seguinte. O jovem que com 14 anos frequentava um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, mesmo depois eles controlaram para sexo, idade, renda, raça, um monte de coisa, quando ele ficava adulto, com 25, 30 anos de idade, este indivíduo que frequentava um grupo pelo menos uma vez por semana tinha mais satisfação com a vida, mais sentimento de afeto positivo, de bem-estar, mais trabalho voluntário, mais senso de missão, mais disposição para perdoar as pessoas, menos sintomas depressivos, menos sintomas de eventos traumáticos, estresse pós-traumático, menos uso de cigarro, de maconha, de outras drogas, menos iniciação sexual precoce, etc. Vocês estão vendo a quantidade de impacto que teve sobre o adulto pelo fato dele ter frequentado um grupo religioso na adolescência? Poucos fatores afetam tanta coisa. É claro que isso não quer dizer que quem frequentou nunca mais vai ter problema. A questão é, aumenta ou diminui a chance de ter. Isso que é importante. Então, aqui já mostra o papel e a importância dos pais ou responsáveis criarem, ajudarem as suas crianças, adolescentes, a terem essa experiência que pode protegê-los lá na frente. Um outro dado que esse dado de Juiz de Fora, nós estudamos, foi um mestrado que eu orientei da Vivian, 256 meninos e meninas de 6º ano, quinta série, nossa antiga quinta série, aqui em Juiz de Fora. Nós pedimos para eles darem uma nota de 1, botamos 10 coisas na vida deles, e eles colocaram do primeiro, do 1 ao 10, o que é mais importante, 1 até o 10. E o mais interessante é que as crianças, sozinhas, sem os pais estarem perto, colocaram que o mais importante para eles é Deus, família e religião. Mais do que esporte, desenho, brincadeira e videogame. Importância para a vida deles. Eles tinham essa noção. E o mais interessante, os pais não achavam que era isso. Quando a gente pedia o ranking que os pais achavam dos filhos, os pais achavam que a religião e Deus era a mesma importante para os filhos do que os filhos realmente achavam. Ser criança com 11 anos de idade aqui em Juiz de Fora. E o mais impressionante é o seguinte, que essas crianças que tinham uma relação próxima com Deus, por exemplo, a criança que sentia a presença de Deus na vida dele quase todos os dias, ou dizendo o contrário, a criança que não sentia a presença de Deus na vida deles, ela tinha 10 vezes mais chance de estar entre o grupo menos feliz. Ou o contrário, a criança que considerava Deus presente na vida dele tinha 10 vezes mais chance de estar entre o grupo mais feliz das crianças.
sobre frequentar atividades religiosas. Aquele grupo que não frequentava, tinha 5 vezes mais chance de estar entre o grupo menos feliz também. Então, vocês vejam o impacto da relação com Deus e da frequência na felicidade dos nossos filhos. Crianças com 11 anos. Um outro estudo, feito aqui no Brasil também, nós sabemos, já falei aqui antes, né, que a frequência ao grupo religioso diminui muito o risco de uso de drogas e dependência química, etc, etc. Mas e quando a pessoa desenvolve a dependência? Esse aqui é o estudo, nós estudamos mais de 500 pessoas dependentes graves de crack, internados, ok? Pelo Brasil todo. Dependentes graves de crack, internados. Ou seja, a proteção falhou, a pessoa ficou dependente. Mas mesmo entre os dependentes de crack, há gravidades diferentes. Por exemplo, aquele que se envolveu no crime, aquele que foi preso, aquele que se prostituiu, aquele que teve o consumo ainda mais intenso, mais de 10 pedras de crack por dia. O que a gente encontrou? Que os dependentes de crack internados, que quando eram adolescentes, de 15 a 17 anos, frequentavam regularmente um grupo religioso, quando se tornaram dependentes de crack, tinham 50% menos chance de ter sido preso, de ter cometido os crimes, de ter usado mais de 10 pedras de crack por dia. Ou seja, mesmo na dependência, tinha menos chance de ter roubado, de ter ouvido crime, etc, etc. Vocês estão entendendo o impacto que isso tem? Muito bem. Um outro dado, só para a gente poder entender a importância até da frequência, isso aqui já não é de criança, já é de adulto. Eles também seguiram, o estudo de Harvard também, que seguiram 90 mil pessoas, não cabe nem no Maracanã 90 mil pessoas mais. Pega 90 mil pessoas e segue por 14 anos. O grupo que frequentava um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, esse grupo morreu de suicídio ao longo dos 14 anos de seguimento, 6 vezes menos do que o grupo que não frequentava. 6 vezes menos. Ok? E olha, uma outra coisa importante, um estudo também que saiu recentemente. Eles seguiram pais, filhos e netos. Eles foram avaliando por 30 anos, 3 gerações. E analisaram, no momento, 214 filhos, em média, 12 anos de idade, de 112 casais ou pais. Tá certo? O que eles encontraram? Olha que coisa impressionante. Se os pais julgavam a religião algo importante para eles, havia uma redução em 50% de ideação e tentativa de suicídio nas filhas, independente se a filha era religiosa ou não. Vocês estão entendendo? Ou seja, se os pais consideravam a religião algo importante para eles, isso se associou com uma redução de 50% da ideação e tentativa de suicídio nas filhas, independente se ela era religiosa ou não. Tem uma série de discussões por que isso acontece, não se sabe bem ao certo, mas muito provavelmente tem a ver com valores que são passados, tem a ver com modelos, tem a ver com o modo como a pessoa educa os filhos, etc, etc. Ok? Então, só para a gente poder ter uma ideia da importância disso. É o que eu acabei de falar. Ok? E aí, vou finalizar essa parte mais científica para a gente chegar agora na parte religiosa, espírita, mais direta. Então, nós estamos percebendo aqui a importância que existe da convívio e educação, do ponto de vista científico, da educação religiosa das crianças. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com coisas, né, que tem que fazer o curso X, ou tem que fazer o programa Y, tem que não sei o que lá, porque ou tomar um remédio, não sei o que, a vitamina não sei das quantas, às vezes coisas que a gente nem sabe se funciona muito. Às vezes uma coisa que é de graça, que está na nossa mão, que a gente pode fazer para o nosso filho, a gente não está fazendo muitas vezes. Não é isso?
E uma outra coisa muito interessante sobre saúde mental, a preocupação, questão de suicídio, etc. e tal, isso é um manual da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção de suicídio em adolescentes, falando uma coisa muito importante, o foco, gente, tem que ser na saúde mental positiva e não na doença. Não é ficar falando de depressão, ficar falando de doença, não é nada disso. É para focar no aspecto positivo da saúde. E é o quê? Desenvolver habilidades de lidar com a vida, aquilo que nós falamos. Resolução de problemas. As crianças têm que aprender a resolver problemas. Qual é o problema? Hoje em dia, eu protejo com medo deles enfrentarem problemas. Como eles não conseguem, eu protejo mais ainda. Eles ficam incapazes, eu protejo mais ainda. E a coisa vai piorando cada vez mais, até que uma hora a vida começa a cobrar e exigir isso. Tá certo? Então, resolução de problemas, ajudá-los a lidar com o estresse, faz parte da vida a pessoa se expor às dificuldades, expor às necessidades e aprender e superar. Uso saudável de internet e redes sociais e fortalecer vínculos sociais e atividades saudáveis. Muito bem. Agora, passando na prática para o aspecto religioso. Quem sabe que estátua é essa? Quem sabe? Santa? Quem sabe? Pode falar. Ninguém sabe? Santana. Quem que é Santana, gente? A avó de Jesus, a mãe de Maria. Tá certo? Por sinal, em Tiradentes, na cidade de Tiradentes, tem um museu de Santana. Eu virei fã de Santana quando eu visitei aquele museu. É espetacular aquele museu de Santana, em Tiradentes. E a Santana já mostra, Santana é Santa Ana, né? Aí vem o nome Santana, Santa Ana, que é a mãe de Maria. E ela preparando Maria sem saber para a missão que ela teria de receber Jesus. E tem duas imagens famosas, todas as imagens de Santana são assim, podem olhar. Essa é a Santana mestra, é a Santana ensinando Maria a ler. Ali é um livrinho ali embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? É a Santana, Maria, garotinha, sendo ler. E olha, gente, isso aqui são, às vezes, esculturas de 1700. Vocês têm ideia de que em 1700 tem uma imagem de uma mulher ensinando outra mulher a ler? Nenhuma mulher lia naquela época. Olha a importância de imagens, de modelos de lidar. Então, mostrando a importância da transmissão de conhecimento de uma geração para outra, tá certo? Santana mestra. E tem também a Santana guia, que é essa que está mostrando o caminho. A Santana mestra, que está ensinando a ler, e tem a Santana guia, que está mostrando o caminho para Maria. Isso mostra dois papéis fundamentais nossos na educação. De passar o conhecimento, e, ao mesmo tempo, de mostrar diretrizes e caminhos. Mostrar e exemplificar. Pegando ainda na tradição cristã, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e faz a anunciação, essa passagem é fundamental. O anjo Gabriel aparece para Maria, anuncia que ela ia receber o Messias, e ela fica naquela preocupação, meu Deus, uma garota, vou receber o Messias, o enviado, etc. e tal. E aí ela fica e tal, e aí o anjo fala não temer, etc. e tal. E no final, ela aceita o desafio, com uma frase que é modelar também, em termos de modelo, de enfrentamento, de total entrega e confiança a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, seja feito em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Quer dizer que ela entrega profunda a Deus. Senhor, eu estou aqui para fazer o que for necessário. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Esse ato de entrega e de coragem, de fé dela, é modelar para todos nós. Tanto no nosso trabalho educacional, que a gente fica com medo, da educação que eu tenho que fazer para os meus filhos, etc. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz ou não? Primeiro, se eu recebi a missão, é que eu dou conta. Ou tenho capacidade para dar conta. Essa é a primeira questão. E eu vou fazer o melhor que eu posso, vou me entregar nessa missão. Ok? E aí, dentro da nossa tradição cristã, a ênfase no pai e na mãe ali educando o filho, essa passagem também famosa em que
José ensinando um ofício para o filho Jesus. Isso já vai mostrando uma série de valores importantes que são passados. Ou seja, eu estou ensinando o meu ofício para o meu filho. Ele precisa aprender também. Ele não vai ser um eterno cliente da vida e do mundo. Ele já, iniciando a adolescência, já aprendendo o ofício do pai de carpinteiro. E aí, em Lucas, vem uma passagem que eles foram para Nazaré e Jesus era-lhes submisso. Olha que interessante. Jesus, sendo quem era, o espírito mais evoluído, já reencarnou sobre a terra, era obediente aos pais. Os pais têm a missão de guiar e cuidar do filho naquele momento. A sua mãe conservava tudo isso no seu coração. E essa passagem final é muito importante. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso já vem uma diretriz da educação. O que eu devo colocar no meu processo? Quais são as metas do meu processo educativo? Crescer em sabedoria, que é o conhecimento e saber aplicar na prática. A sabedoria tem a ver com o conhecimento, mas a aplicação na prática. Então, eu tenho que ajudar, sim, as crianças, os jovens, a crescerem em conhecimento e sabedoria prática. Em estatura, o que quer dizer isso? Fisicamente. Cuidado físico, alimentação adequada, atividade física, tomar vacina, etc. E em graça, diante de Deus e dos homens. Em graça, ou seja, na sua própria espiritualidade. Então, a gente vê um crescimento físico, intelectual, prático e também um crescimento espiritual. Então, esse é o nosso desafio, trabalhar em todos esses níveis. Mas aí vem uma pergunta, questão 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Depois que o filho nasce, os pais têm alguma influência sobre o espírito desse filho, já que ele é um espírito milenar, que já vem de outras vidas? Eu tenho alguma influência? O que vocês acham? Ao contrário, bem grande influência os pais têm. Olha que importante a questão. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Gente, essa é a minha meta em qualquer convívio. Se eu estou convivendo aqui na FEAC, em casa, no meu condomínio, na política, na escola, com meu pai, com a minha irmã, com quem quer que seja, a nossa meta é contribuir para o progresso um do outro. Essa é a nossa meta. Ajudar o outro a progredir. E, portanto, e às vezes, para progredir, eu preciso fazer algo que vai desagradar. Não é assim? Então, essa é a minha meta. Às vezes, se eu quero só agradar, eu não vou ajudar a progredir. É claro que eu vou querer agradar a medida do possível. Agradar está aqui. Progredir está aqui. Quando eu posso agradar e progredir, ótimo. Mas quando agradar está em oposição com o progredir, o valor fundamental é o progresso. Assim também com os filhos. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o espírito dos filhos pela educação. É uma tarefa. A tarefa fundamental que a gente tem. Claro, primeiro dar a vida, óbvio, né? Dar a vida, sustentar aquele corpo. Mas isso qualquer animal faz. Muito bem, eu dou a vida, sustento o corpo. Mas eu preciso mais do que isso. Nós somos um ser humano. Além de ser um mundo animal, a gente tem algo a mais do que isso. Eu vou desenvolver o espírito daquele filho pela educação. É uma tarefa. E eu sou culpado se eu falir nessa tarefa. Mas falir na tarefa, gente, eu não tenho como garantir que o meu aluno ou meu filho vai aproveitar bem a lição. O que eu tenho como garantir é que eu estou dando a melhor lição possível que eu tenho ao meu alcance. Ok? Isso é muito importante. Então, muito bem. A meta é educação. E o que é educação? No próprio Livro dos Espíritos. Educação moral, a arte de formar o caráter. É aquela que incute
hábitos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso é muito importante. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E o melhor momento de adquirir isso é onde? Na infância. Desde hábito de escovar o dente. O meu filho, quando era pequeno, era uma luta, mas uma luta braba, vocês não têm ideia. É braba mesmo. Eu tinha que botar ele no meu colo, agarrar a perna dele no meio da minha, segurar o braço assim, e ele chorando. Era assim por meses, para escovar o dente. Eu falava, tadinho. Não, eu explicava, lógico, tudo e tal, mas não tem hora que fazer. Meu filho, agora tem que fazer, né? Vamos lá. E era aquela luta. Né? E até aquilo criou hábito. Aquilo, obviamente, não precisa mais de fazer isso. Está grande também, fica difícil agora. Mas, então, ou seja, estou dando um exemplo bobo, mas são hábitos que estão sendo adquiridos. O hábito de se preocupar com o outro que está ali à sua volta, de saber que ele não é cliente na casa, que ele precisa ajudar no que está acontecendo, que ele precisa cumprimentar uma pessoa que chega, que ele precisa criar o hábito do estudo, o hábito de dormir no horário certo e acordar no horário adequado, de comer na hora adequada com controle sobre aquilo. Tudo isso são hábitos, gente. E o que nós estamos perdendo hoje em dia é o nosso papel de formar esses hábitos dos nossos filhos. Porque a criança pequena, ela não tem capacidade ainda de escolha plena, com total conhecimento, e capacidade plena de decidir e se regular. Para isso existem os pais. Até que ela tenha a vida adulta, ela seja capaz de fazer isso. Mas, enquanto isso, ela não é capaz. Você vai ajudá-la a desenvolver essas habilidades. Agora, se eu falar com ela, eu falo, mas ela não faz. Não, se você falou e disse que é para ser. Então, nós vamos fazer aquilo e executar. Para criar o hábito. Como diz o Emmanuel, o mentor do Chico, a disciplina antecede a espontaneidade. No início, é um esforço. Para qualquer um de nós, um hábito novo, não é verdade? É uma luta. Depois que você incorporou, aquilo está mole. Mas até incorporar, lá vai. Não é assim? E assim com tudo. Então, esse é o nosso papel. Criar hábitos, forjar o caráter nosso. Mas, para isso, eu tenho que estar junto do meu filho. Porque hoje em dia, infelizmente, o cara está sendo forjado o quê? Na rede social, basicamente na rede social. O contato que eles têm com o mundo é com a rede social, muitas vezes. E aí? E aí é importante, fundamental, passarmos a cosmovisão. Nós falamos dos problemas todos lá no começo, falta de perspectiva na vida, de sentido, de não sei o que lá e tal. Então eu tenho que passar cosmovisão espírita. Quer dizer, quem que sou eu? Eu não sou um bicho, simplesmente. Eu sou também um animal, mas não sou só um animal. Isso que é a grande confusão. Eu sou também um animal, mas eu não sou só um animal. É igual um avião. Um avião é também um carro. O avião tem roda, tem motor e pode andar na estrada. Pode fazer isso. Mas enquanto ele fizer isso, ele vai ser carro. Ele só vai ser avião quando ele fizer algo que o carro não pode fazer, que é decolar. E o avião que se contenta em ser carro é uma pena. O ser humano que se contenta em ser animal é uma pena. Quando eu faço algo além do animal, é que eu sou realmente humano. E o algo além do animal é buscar a melhoria, buscar o conhecimento, colaborar com os outros, buscar a Deus, buscar a virtude. Este é o caminho. Então, entender que eu não sou só um animal, eu sou um espírito imortal, encarnado, com uma missão de auxiliar os outros e de me aprimorar. Essa é a minha meta. Isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar passado continuamente na nossa conversa. E esse ensino espiritual na família, religioso, não é feito. Traz aqui na FEAC. Traz na FEAC é ótimo, tem que trazer. Mas isso, gente, aqui a gente faz um trabalho danado 1 hora por semana. Mas a semana tem quantas horas? 24 vezes 7, 164 horas. 68, 168, né? Bom, 100 e tantos. Quer dizer, a gente tem 1 hora aqui. Isso é importante, mas a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Trazer essas informações. Na conversa que a gente vai fazer na hora do almoço, a gente vai conversar sobre um filme, o que eu vou trazer para a gente poder assistir, a gente vai fazendo e vamos conversando sobre isso.
a noção de que nós temos um progresso, o livre-arbítrio e responsabilidade. Não tem essa que eu fiz isso porque o outro me falou para eu fazer, eu fiz isso porque eu fui pressionado. Tudo isso é fator, mas quem decidiu foi você. Não há arrastamentos irresistíveis. Se você escolheu fazer, você escolheu e você assume a responsabilidade. É preciso saber disso. E a reencarnação que me ajuda a entender as dores e os desafios que eu tenho. Eu não estou reencarnado na família por um acaso, eu não tenho esse corpo por um acaso, não nasci no corpo errado, isso não existe. Se eu reencarnei naquela posição, é que eu preciso vivenciar coisas ali para eu poder me desenvolver. Oportunidade a ser aproveitada. E aí, gente, alguns pontos fundamentais do ensino espírita para a saúde mental dos nossos jovens. Kardec diz o seguinte, o ponto de vista. Isso é a coisa mais importante de tudo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura. Eu tenho noção que eu sou um espírito encarnado e que eu vou existir depois. Isso muda completamente o ponto de vista. A Terra é uma simples passagem num país ingrato. Eu não vou ficar perdendo tempo demais com as dificuldades aqui. Vou cuidar com elas, mas vou focar no que é fundamental. É igual, por exemplo, eu vou viajar, vou para a praia, aí o apartamento não é tão bom, não sei o que lá. Eu vou ficar ali lamentando, vou ficar aqui só uma semana mesmo. Eu fico do jeito que está, aproveito a praia e tudo mais e levo a vida. Se eu fosse ficar a vida inteira aqui, eu ia ficar chateado. Mas vou ficar uma semana, tudo bem. É mais ou menos assim a ideia de pensar na encarnação. Eu vou aproveitar o melhor que eu posso aqui com esse contexto, porque isso aqui não é o todo. As vicissitudes e tribulações da vida são incidentes que ele suporta com paciência, por saber de curta duração, devendo seguir-se um estado mais feliz, mais ditoso. Então, isso é muito importante, ajudar a passar, a gente vivenciar isso e ajudar a passar para os nossos filhos, os nossos educandos, seja lá quem for, essa perspectiva. Porque a gente fica demais pensando nos problemas da vida com um olhar estritamente material, como se eu fosse apenas um corpo criado na concepção que vou morrer ali no túmulo. Não. Tem que mudar tudo isso. E uma outra ideia, entender os recados da vida, o processo pedagógico da vida. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, que quem responde é Paulo, o apóstolo, que é o seguinte: quem é com efeito culpado? O que é culpado? É aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação de Deus, de nos criar? O culto harmonioso do belo, do bem. Quer dizer, a nossa meta é cultuar, desenvolver o belo e o bem, idealizados no arquétipo, quer dizer, no modelo, o homem-deus, Jesus Cristo. Ou seja, a nossa meta é o culto harmonioso do belo e do bem, que foi exemplificado por Jesus. Quando eu me afasto disso, eu me desvio dessa meta, então eu sou o culpado. E o que é, então, o castigo? Questão 1009 dos Espíritos. O que é o castigo? É a consequência natural deste falso movimento, desse desvio. E tem uma função, essa consequência. São dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade. Eu paro de cultuar o bem e o belo, começo a me desarmonizar, e aquilo começa a me gerar um sofrimento. Como ninguém quer sofrer eternamente, você resolve uma hora tomar atento na vida e se emendar. O castigo é o aguilhão, aquele espinho, que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. Só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então, ou seja, os sofrimentos da nossa vida, eles têm por esse objetivo, nos apontar que alguma coisa precisa ser aprendida. Ao invés de eu me revoltar,
Botar a culpa em todo mundo, que é a coisa mais fácil, né? Botar a culpa no outro é ótimo, alivia na hora, mas não resolve nada. Não é isso? Na vida, gente, quase tudo é assim. Todo atalho que resolve na hora, dá ruim depois. Já perceberam? Na vida, tem uma frase que é um francês, Conde La Rochefoucauld, falou o seguinte: a grande maioria das nossas faltas são mais perdoáveis do que os meios que utilizamos para ocultá-las. A gente faz uma coisa errada, aí para esconder aquilo faz uma coisa pior do que aquela original. E para esconder aquela faz uma pior ainda. Não é assim que acontece muitas vezes na nossa vida? Ou seja, é um atalho, eu quero escapulir disso, aí eu faço troço pior. Aí eu escapulo e vou piorando cada vez mais, em vez de lidar com a consequência e resolver ali. Então, ou seja, tentar entender se algo, se eu estou tendo dificuldade no trabalho, no casamento, em casa, seja onde quer que seja, o que eu posso aprender aqui? O que eu estou fazendo que está desviando do bem? O que eu estou fazendo aqui que poderia ser aprimorado? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. E do ponto de vista de comportamento, que é muito importante a gente pensar do aspecto terapêutico, né, da educação espírita, já foi falado lá que a saúde mental é a colaboração, né, trabalhar de modo útil, colaborar para a nossa sociedade. E aí vem uma passagem muito interessante no Livro dos Espíritos, quando diz que trabalho é toda ocupação útil. Tudo que eu faço que é útil é trabalho. Não importa se é trabalho remunerado, mas é útil para mim ou para os outros, então isso é um trabalho. Mas fala, poxa, mas não tem nada que eu possa fazer de útil, eu não tenho como ajudar ninguém, eu não sei o quê, eu não sou famoso, eu não sou rico, eu não sou não sei das quantas, eu não tenho muito talento e tal. Os espíritos responderam aqui, e eles de modo geral vão direto, eles não têm muita papa na língua muitas vezes, não, eles vão direto no ponto para dar uma lambada na gente. Olha só, não, a gente que fica reclamando, não sei como é que eu faço, não tem nada para fazer, não sei o quê, olha só. Não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, de dar uma esmola aqui nesse contexto, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Se eu não estou cego pelo egoísmo, se eu não estou só olhando para o meu umbigo, se eu tenho olhos de ver, como Jesus falava duas coisas, olhos de ver e levanta o olhar. Jesus fala isso com muitas frequências. Olhos de ver e levantar o olhar, e ouvidos de ouvir. Ou seja, eu tenho que estar atento para o mundo e para as necessidades. Se eu estiver atento para as pessoas que estão à minha volta, certamente, ao longo do dia, há situações em que eu possa ser útil. Qualquer situação. Desde em casa, eu posso pegar e lavar o meu prato, arrumar a minha cama. Eu posso ajudar uma pessoa a carregar uma coisa. Eu vi que a pessoa está meio isoladinha lá, eu vou lá e sento e converso um pouco com ela. Sou um balconista, vou receber com um pouco mais de educação e paciência aquela pessoa que chegou meio nervosa ali. Se eu não estiver cego pelo egoísmo, todo dia eu tenho oportunidade de procurar fazer o bem, porque fazer o bem é ser útil todas as vezes que o meu concurso se fizer necessário. Então, esse é o nosso desafio. Eu tenho que treinar os nossos filhos para isso também. Ou para isso, fundamentalmente. Porque essa é uma outra questão também. A gente está uma ideia muito equivocada na nossa sociedade hoje em dia. A gente tem que buscar a nossa felicidade. E aí significa, tudo eu faço calculado. O que eu ganho com isso? Se eu vou fazer algo, se eu ganhar alguma coisa. Só que ao fazer isso que é o segredo da vida. Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem perdê-la por amor a mim, vai ganhá-la. E é exatamente isso. Se eu estou na vida pensando só em ganhar, em ter a vantagem e ter a minha felicidade, isso está relacionado a
infelicidade. Isso tem inúmeras pesquisas, não vou nem entrar aqui, mas inúmeras pesquisas mostram isso. A busca direto da felicidade mina a sua própria felicidade. É igual querer dormir. Eu quero dormir, eu tenho que dormir agora de qualquer jeito. Você vai conseguir dormir? Não vai. Quando você desencana, você dorme. Felicidade é a mesma coisa. Quando você desencana de buscar a sua felicidade e procura fazer o quê? Isso. Você vai identificar os seus talentos na tua vida e tentar ver como é que eu posso colocar isso para usar. Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Como é que eu posso fazer as coisas acontecerem na minha vida para os outros? Quando diz que eu vou fazendo isso, eu vou me sentindo mais capaz, eu vou desenvolvendo a minha capacidade e a felicidade vem como efeito colateral. Jesus falou. A gente se preocupa muito com o que eu vou comer, que eu vou dormir, que vai acontecer isso hoje, amanhã. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto é acrescentado. Então, se eu estou querendo que o meu filho seja feliz, e eu só fico estimulando a buscar só aquele que tem prazer imediato que ele faz, ele não consegue nunca fazer nada. Porque ele vai fazer uma faculdade, aí a primeira matéria que está chata, difícil, ele larga. Aí ele vai fazer uma outra. Tem uma chata difícil, ele larga de novo. Por quê? Só quer fazer o que me faz feliz agora, neste momento. Não existe isso. Por outro lado, quando eu vou buscando com uma meta maior, quando eu vou além e eu vou superando esses desafios e tenho um propósito maior, eu estou crescendo, estou me desenvolvendo, aquilo começa a crescer dentro de mim e aí, como efeito colateral, eu tenho a autorrealização e tenho a minha própria felicidade. Então, esse é o ponto. E, para finalizar, um outro ponto muito importante, estímulo no comportamento nosso e dos nossos educandos. Estímulo aos vínculos sociais e familiares. É preciso, sim, tem que ter o momento do convívio, tem que ir para poder, nós vamos para a festa, nós vamos visitar fulano, nós vamos fazer não sei o que lá. Ensinar, temos que visitar os avós, nós vamos lá vê-los, tal, temos que fazer, nós vamos, é fundamental e tudo mais e tal. É um dever filial fazer isso, aprender a fazer, a ter a gratidão, a cuidar das pessoas, isso é fundamental. Senão fica naquela, não sei por que ele é ingrato, eu dei tudo para ele. Exatamente esse que é o problema. A pessoa aprendeu que tudo ela tem que receber, que ela não tem que dar nada em troca. Ativação comportamental, a gente fica parado às vezes na cama ou no celular o dia inteiro, parado, e quanto mais parado, mais desanimado fica. Aí quanto mais desanimado, quer descansar mais, e quanto mais descansa, mais cansado fica. Não é assim? É assim que vai acontecendo. Não tem fim isso. Na realidade, uma ativação comportamental. Eu começo a sair, eu começo a me movimentar no início com dificuldade, com preguiça, e aquilo começa a ativar e eu começo a melhorar. Vim ao Centro Espírita, participar do trabalho voluntário, conhecer pessoas que tiveram enfrentamento saudável de dificuldades e problemas, aprender a prece, fazer leituras, ouvir músicas saudáveis, assistir palestras, filmes, séries, chamar os filhos para vamos ver The Chosen junto. Quem já viu The Chosen, levanta a mão. O resto que não viu está perdendo, tá, gente? Vocês têm que assistir. Chama The Chosen, Os Escolhidos. Tem no YouTube, tem aplicativo, tem no Netflix. Não percam, não percam. Chama os filhos para assistir junto. É muito, muito legal. Tá? Beleza. Então, caminhando aqui para o final, pode-se considerar como missão a paternidade é uma verdadeira missão e um grandíssimo dever. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, para que estes o dirijam pela senda do bem. Essa é a nossa missão central, direcionar na senda do bem. Muitos há, olha só, eles dão lambada mesmo, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim do que fazer dar bons frutos em abundância, do que de endireitar o caráter do seu filho. Hoje em dia é mais cuidar do seu perfil no Instagram. Nada contra cuidar do perfil no Instagram ou da flor, não é isso. A questão é o que é a prioridade, tá certo?
E aí ele comenta, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade e também à paternidade. Olha só, ensinando os filhos que eles estão na terra. Para quê? Olha só, meu filho, está aqui para quê? É isso que tem que explicar, mostrar e exemplificar na vida. Para se aperfeiçoar, amar e bendizer. É isso. Essa é a missão da vida. Eu estou aqui para me aperfeiçoar, para amar e bendizer. Que é falar bem. Falar o bem. Não é reclamar, lamentar o tempo todo. Essa é a meta. E eu tenho que dar o exemplo para isso. Né? Mas muitos de nós, ao invés de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos, todo espírito traz as suas imperfeições, a gente acaba entretendo esses defeitos por uma culposa fraqueza ou por ai, mas ele é muito genioso. Ok, eu vou direcionar. Esse genioso pode ser lapidado para uma persistência no bem. Mas se ele é genioso e eu deixo ele vencer no grito qualquer coisa, eu estou destruindo esse espírito. É isso que eu estou fazendo. Eu estou entretendo muitas vezes por uma culposa fraqueza ou por descuido. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso caminho. Por outro lado, concluindo então, lembrando, as crianças são espíritos milenares, com vícios e virtudes que eles trazem lá de trás. E o grau de evolução desse espírito não tem relação com o parentesco. Mas se ele está sob minha tutela, cabe a mim guiá-lo neste momento. Na infância, nós somos mais receptivos às influências. Porque toda aquela característica nossa está meio adormecida e vai saindo aos poucos. E esse aos poucos permite para os pais estarem atentos e irem burilando ali. Influenciando como, por exemplos, fala. Não adianta falar para o filho que é muito importante vir na FEAC na mocidade, se quando você está cansado você não vem aqui na FEAC. Se quando está chovendo ou está com frio, não vem também. Que recado que você está dando? Ou você permite que ele não venha quando ele está com... Você não vai no trabalho quando você está cansado? Ou quando está chovendo? Ou ele não vai na escola? Não. Por que aqui é menos importante? Você está entendendo o recado que eu estou passando? Não adianta falar que é importante se eu não demonstro na minha ação que aquilo é crucial. Né? O papel, né, dos educadores, em todos os momentos da vida, de coibir as más tendências. Temos que estar atento para isso. Fomentar as virtudes. É a história do jardineiro. Eu vou podar o que está errado, tirar a erva daninha e vou estimular e adubar as coisas positivas, criando um ambiente propício, adequado, com nossos exemplos. Os desafios são grandes, mas são possíveis. A bênção da paternidade, da maternidade, a bênção de ser um professor, de ser um educador, um tio, um avô, seja lá o que for, são oportunidades que nós temos de dar para uma próxima geração algo da oportunidade que nós recebemos. E nós não estamos sozinhos nisso. Né? Nós não estamos sozinhos, contamos com o apoio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, que podemos pedir na oração, que podemos pedir no momento nosso de recolhimento, e também com pessoas que estejam engajadas, como nós aqui no grupo, engajados na busca do nosso aprimoramento e daqueles que Deus confiou sobre os nossos cuidados. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. Muito bem. Nós agradecemos ao Alexander pela sua mensagem, pelas suas dicas, e saímos daqui com mais responsabilidade para cuidarmos-nos e de quem está sob a nossa tutela. Então, que ele possa voltar ao seu lar, levar aos seus familiares o nosso abraço, o nosso carinho. Nós lembramos que a FEAC entrou em campanha de Natal. E quem quiser colaborar, basta entrar no recursos.feac.org. Lá vai ter um link para que vocês possam fazer a doação. Essa doação vai ser para atender
a Paraíba do Sul, lá do Dom Orione, Santos Dumont e as famílias das crianças evangelizadas aqui no sábado. Qualquer dúvida, a Ana, lá na livraria, pode esclarecer. Amanhã, 12 de novembro, terça-feira, dos 8h30, GVV, reunião do GVV. Nós lembramos também que no próximo sábado, dia 16 de novembro, 17 horas, dos 8h30, a 10ª aula do curso básico. O tema vai ser desobsessão e a Verônica que vai ser encarregada. Vai iniciar dia 22 de novembro um novo grupo, sexta-feira, 20 horas, o grupo está estudando Filomeno, Loucura e Obsessão. Tudo isso tem aí na mensagem que vocês receberam, e no verso a relação dos grupos de estudos. São mais de 30 grupos de estudos que podem e vão nos ajudar nessa tarefa do nosso crescimento. Nós voltamos a agradecer a presença de cada um de vocês, dos amigos que estão retornando, dos nossos companheiros, das nossas companheiras que estão visitando a nossa casa, e o convite que a casa continua e está sempre aberta para cada um de vocês, para cada um de nós. Nós lembramos que quem tem criança, durante agora o passe, pode furar fila. Os outros continuem nos seus assentos. Enquanto é isso, o planeta Terra precisa da oração de vocês, das nossas orações. Então, é um excelente momento para fazermos isso. Nós vamos apagar as luzes e vamos iniciar o passe. Vai ter uma pessoa coordenando aqui, vai chamar a fila por fila. Continuamos a te agradecer, Jesus, por esse banquete que o nosso amigo Alexander trouxe para todos nós. Te agradecemos pelos amigos espirituais que ao nosso lado nos incentivaram, estão nos incentivando, estão nos ajudando na assimilação dessas informações e, sobretudo, na execução, na tarefa de colocá-las em prática. Nós iniciamos, nesse momento, o trabalho do passe, da fluidoterapia. Que os bons espíritos possam continuar nos ajudando, para que, de retorno ao lar, possamos levar aos nossos familiares essas bênçãos que são direcionadas a cada um de nós. Em teu nome, em nome deles, iniciamos o trabalho do passe.